Oi! Quando eu falo sobre nacionalismo brasileiro, discursos autoritários, exclusões identitárias, eu estou me referindo à construção do Brasil enquanto nação, isso é, a construção do discurso nacional brasileiro enquanto uma nação independente. Isso se reflete na literatura, e meu objetivo aqui é justamente apresentar como. Para tanto, preciso salientar que a conjuntura do processo de independência do Brasil enquanto um Estado, ela se apresentou a partir da reciclagem de toda a estrutura hierárquica e dos privilégios da elite brasileira. Isso começou em 1808, quando a família real estava aqui, e se perdurou até 1822, quando o país foi proclamado independente por Dom Pedro I. A partir disso, o recente país independente, ele apresentou a sua primeira escola literária, que é o romantismo, embebido numa economia baseada na monocultura, no trabalho escravo e na pouca interferência estatal. Diante disso, o discurso nacional ele estava engendrado dentro do apagamento das desigualdades sociais e, consequentemente, na eleição da história nacional em favor daquelas pessoas que estavam no poder. Diante disso, a literatura brasileira ela teve o objetivo de esconder todas as barbáries do corpo social. Além disso, a eleição de símbolos da brasilidade elas foram completamente estereotipadas. A vida intelectual, diante disso, ela estava pautada dentro dos ideais masculinos, brancos, heterossexuais, normativos e segregados da elite. Isso começou a mudar a partir da segunda metade do século XIX, quando a estrutura social, econômica e política ela precisava mudar, precisava ter mudanças estatais e mudanças sociais dentro do corpo político brasileiro. Nessa perspectiva surgiu o que nós chamamos de realismo. O realismo ele veio com o combate dos questionamentos dos princípios românticos, ele se estendeu entre o Segundo Reinado e a República Velha, e ele partia de ideais positivistas, baseados no darwinismo social e no evolucionismo. Nessas, criaram-se critérios de que o meio e a raça eles justificavam uma hegemonia branca europeia, isso é, era a Europa do século XIX que, para eles, era o objetivo de uma nação mais moderna, a melhor nação que poderia existir. Existia, portanto, uma ideologia bastante preconceituosa, refletida na disposição da economia mundial. E não só na economia mundial, mas dentro da perspectiva brasileira de que a política e a cultura ela era indigna da própria conceituação do que nós éramos, da nossa nação, da nossa identidade enquanto indivíduos que aqui estavam crescendo e se estruturando como pessoas e como uma própria sociedade, né? Diante disso, o Roberto Schwartz chama de dialética da malandragem, que estava sendo refletida na literatura, uma vez que a realidade e as obras realistas, elas eram intituladas diante da compreensão dos espelhos sociais. Consequentemente, é necessário pautar a diferença entre o romantismo e o realismo. Ambos elas partem de uma estrutura burguesa, tanto da construção delas como uma escola literária, como da própria construção da ideologia daquelas pessoas que liam. O público leitor ele era muito segregado dentro das pessoas alfabetizadas, que eram as pessoas que estavam na elite. Diante disso, havia uma construção de uma identidade do que significa Brasil, no romantismo. Por quê? Porque partia de uma nação recém-independente, enquanto do realismo ele já tinha uma crítica direta ao corpo social e à sociedade desigual. Isso começou a mudar no começo do século XX, com a perspectiva de que havia uma autoridade intelectual que era elitista e havia uma adoção de outras perspectivas impessoais que eram originárias da massa. Duas perspectivas ideológicas foram colocadas. A primeira, dos adeptos aos ciclos históricos e patriotas, advindos do começo do século XIX com um país independente. E havia também um questionamento do heroísmo e do desmantelamento dos estereótipos sociais que estavam engendrados dentro da sociedade brasileira e da vida intelectual, por outro lado. Diante disso, durante a primeira metade do século XX, diante das duas grandes guerras mundiais,
Houve o fim da Belle Époque e da ideia de um progresso econômico como contínuo e passivo. Diante disso, a realidade brasileira intelectual ela partia das perspectivas positivistas, mas somada ao modelo presidencialista e federalista, ela resultava num discurso nacional que, na ideia, abraçava todos. Mas não foi muito isso que aconteceu na realidade, não. Uma vez que havia uma euforia nacional e uma construção da cultura brasileira, ela ainda assim estava pautada em claras camadas de exclusão. Por quê? Porque o discurso nacional, ele falsamente refletia a realidade brasileira, porque ele ainda era consumido por homens brancos, masculinos, héteros, cis normativos. Consequentemente, havia uma espécie de experimentalismo estético junto de uma crise burguesa para apresentar a realidade brasileira como ela realmente era. Isso também foi resultado da grande influência da cultura de massa, com rádio, televisão e a história em quadrinhos, segundo Antônio Cândido, uma vez que a massa começou a identificar espaços dentro da sociedade brasileira. Isso é, eu queria estar presente no teatro, na literatura, em tantos outros espaços, e ter acesso a elas também. Com o populismo do João Goulart, na década de 60, houve um crescente pavor da burguesia. Por quê? Porque começaram a ter políticas que incluíssem a camada popular dentro da cultura brasileira. Dentro não só da cultura brasileira, mas de toda a estrutura social brasileira. Esse pavor da burguesia fez com que eles apoiassem a ditadura militar. E junto com a ditadura militar, uma quantidade de censura bastante grande diante de outras perspectivas que não visassem os privilégios e falassem do que a burguesia queria saber. Isso foi cada vez mais censurado junto dessa ditadura, principalmente a partir do ato institucional número 5, em 1968. Isso começou a mudar na década de 1980, com o processo de redemocratização. A narrativa brasileira, diante desse processo de redemocratização, ela começou a insuflir novas formas de expressão e criou novas camadas de leitores e escritores. Essas novas camadas de leitores e escritores, elas acompanharam uma expressiva diminuição da taxa de analfabetismo e alteração de novos níveis de comportamento e de exclusões das violências urbanas e nicho. Isso incorporou o que o Antônio Cândido chama de realismo feroz da literatura. Isso é, a narrativa ela começou a aparecer em primeira pessoa. Por quê? Porque apresentava uma brutalidade real do que acontecia na sociedade brasileira, né? Houve uma interrupção um contraste, uma interrupção do personagem como papel principal, né? Outras perspectivas narrativas começaram a ganhar espaço e a linguagem culta, consequentemente, visava a preservação e a distância entre a realidade social e o escritor. Esses escritores eram chamados por Silvio Santiago de escritores marginais, e as suas obras elas enfocavam anacronicamente jogos semânticos e tentações estéreis do corpo intelectual. Isso é, novas perspectivas brasileiras começaram a se integrar dentro da cena literária e começaram a ser contempladas pelo cânone, pouco a pouco. Portanto, para finalizar, a literatura contemporânea ela foi estabelecida a partir do processo de redemocratização e com o desejo de inclusão do outro, de outras perspectivas do cenário brasileiro. Houveram rupturas ideológicas que antes traduziam ideais de direita, mas hoje apresentam ideias de esquerda e aludem o fim de um século atrasado, repressor e incêndio que estava no país. A passagem da memória entre os represários autoritários, consequentemente, elas estavam pautadas na perspectiva de um esquecimento das perspectivas passadas. Entretanto, outras perspectivas de problemáticas estruturais, políticas e econômicas, elas começaram a apresentar dentro da cena literária. Começou pela perspectiva urbana, segundo a Flora Sociekind, mas isso começou a se apresentar em outras perspectivas culturais da realidade brasileira. Isso pouco a pouco acontece, né? Portanto, finalizando, as diferenças sociais elas estão começando a ser abordadas na literatura contemporânea, estão sendo discutidas como a partir dos lugares que os indivíduos, tanto os narradores como os personagens, eles partem, né? Mostra, portanto, a sociedade brasileira como uma sociedade desigual e o seu discurso nacional como que não abraça a todos, né?
O cenário literário brasileiro ele vem se modificando pouco a pouco, extrapolando várias perspectivas de afirmação nacional e desempenha a cena literária como um território contestado. Muito obrigada.